padre Armindo Janeiro é pároco de Orém e também presidente da UASP, que é a União das Associações dos Seminários Portugueses. Fizeram recentemente uma viagem a São Tomé e Príncipe, porque tudo está integrado num projeto designado por Mares Dantes Navegados. E é mesmo assim, não nos enganamos, é mesmo por Mares Dantes Navegados. E é um projeto que continua a cumprir-se com entusiasmo e com o mesmo sentido de missão, de fé, celebrada e, claro, vivida, porque só assim é possível. Pequenos gestos de solidariedade, abraços de proximidade e também de fraternidade que ajudam, claro, a consolidar a esperança de povos irmãos. E São Tomé e Príncipe é um desses povos, sem dúvida. Por lá andou um grupo de cerca de 18 pessoas, constituído por antigos alunos dos seminários, os seus familiares, também outros amigos que quiseram embarcar nesta aventura por mares dantes navegados. O que é que eles trouxeram na bagagem uma semana depois? Isso é o que vamos perceber com o padre Armindo Janeiro. Mas antes, damos apenas uma espreitadela naquilo que é algumas das imagens que nos trazem, como por exemplo este fantástico mar, onde se percebe apenas a simplicidade das canoas. Mas há tantas outras para conhecer no site da UASP e é bom vermos quando uma criança sorri desta forma simples, sem nada de especial, mas um sorriso contagiante. Provavelmente foi isto e muito mais que o padre Armindo encontrou por lá, como esta simplicidade de família, onde todos estão juntos, presentes e, no fundo, pelo que se vê na imagem, onde todos ajudam também aquilo que é a economia familiar. Portanto, depois de termos aqui uma percepção destas imagens, vamos à conversa. Padre Armindo, foi uma semana em São Tomé e Príncipe, mas eu queria primeiro perceber aqui um bocadinho. Como é que surge este projeto de Por Mar Dantes Navegados? Bom dia. Surge dentro do contexto que é esta união de associações de antigos alunos dos seminários, tem 10 anos, quase, desde a sua origem, não propriamente depois na estruturação do projeto e da sua aprovação pela Conferência Episcopal. Somos 12 associações. A ideia nasce no ano da fé. E nesse contexto é um património que reúne povos. Os nossos antepassados atravessaram mares por muitas razões, mas uma também era a fé. E esse é um dos legados mais interessantes e mais belos. E aqui estamos em igualdade de circunstâncias. E neste momento atrevo-me a dizer até que eles podem nos até ajudar, dada o nosso cansaço no Ocidente. E este cansaço que no fundo significa a necessidade de renovar, de ir mais fundo e de um novo e mais belo compromisso com o testemunho cristão. E eles vivem-no espontaneamente em muitas das suas celebrações. Claro que depois têm todas as dificuldades inerentes ao contexto em que vivem, e que nós temos as nossas, eles têm as deles. Mas essa partilha da fé é um dos pontos que nos atraía. E até agora é o terceiro projeto, ultrapassou sempre as nossas expectativas. Desde os mais novos aos mais velhos. Comunidades organizadas que são, digamos, uma motivação até para a nossa própria forma de estar e que nos ajudam também digamos assim, a centralizar no essencial. Que é uma das coisas também, é outro elemento importante que dá sempre. Quando contactamos com comunidades diferentes das nossas, percebemos o que é que, no fundo, partilhamos e o que é essencial, e percebemos o que, no fundo, é diverso e de alguma maneira, relativiza essas expressões ou essas preocupações que, no nosso caso, podem ser muito importantes, lá não, e dá-nos para perceber as linhas essenciais das coisas. De alguma maneira, tem estas duas bases. Depois há uma terceira linha que é gostaríamos sempre de ir visitando do lado de quem, no fundo, constrói, de quem trabalha para melhorar social, educacional, cultural, que, no fundo, quer contribuir de alguma maneira. Por isso, não vamos como espectadores.
ou se vamos numa perspectiva que cruza diversas dimensões do turismo, a ajuda, a solidariedade, a vivência cristã, vamos com gente interessada e que procura estar com aqueles projetos que melhor servem a comunidade local. E também para assimilar então aquilo que eles têm para nos oferecer. Mas antes de chegarem a São Tomé e Príncipe, já houve outras duas paragens, não é? Sim, fizemos primeiro Cabo Verde, visitámos as duas dioceses. Preparámos também, aí tínhamos uma ponte com um antigo aluno do Seminário de Leiria, que na altura eles vinham estudar para Leiria, que fez essa ponte com os bispos, com as duas dioceses. Depois, a seguir, estivemos na Guiné, aí fez a ponte um antigo aluno do Seminário de Braga, que tem uma associação que colabora diretamente. Aqui, de facto, foi diretamente com o seu bispo e com uma Fundação Claret que proporcionou o transporte de bens que, entretanto, angariámos e que levámos. Normalmente nós preocupamos mais em partilhar algum dinheiro com a formação dos seminaristas, porque é a matriz de cá, desta associação de antigos alunos, e levamos o que conseguimos, entregamos ao seu bispo e depois em géneros procuramos encaminhar para os projetos que, no fundo, precisem mais. E durante uma semana estiveram em São Tomé e Príncipe, foram conhecer, já levavam uma rota, por assim dizer, pré-definida, com a ajuda claro, então do Bispo, mas foram conhecer no fundo aquilo que é a forma como eles vivenciam, partilham, experienciam a fé e também a forma como têm a atuação então a nível social, que ajuda depois tudo o resto a crescer. O que é que trouxeram na bagagem, Padre Armindo? Três coisas fundamentais. Por um lado, apesar das muitas dificuldades por que vivem, há uma simplicidade e uma proximidade destes povos em relação a nós que espanta e que tinha sido de alguma maneira resolvido quando estávamos um pouquinho na Guiné e percebemos também essa mesma linha contínua, denominador comum, que é as dificuldades que houve no passado foram mais do sistema político e da organização social, não foi das pessoas. É por isso que, por exemplo, a São Tomé, 40% neste momento ainda gostavam que os portugueses regressassem, quando muitos deles já não conhecem sequer, não contactaram com eles, porque 70% da população tem menos de 25 anos. Muito novos. Muito novos. E, no entanto, há essa saudade. É claro que tem a ver com outra questão, que é nas grandes revoluções, nas grandes mudanças, não vai só aquilo que precisa de mudar, às vezes vão coisas que era importante guardar, porque eram infraestruturas que, no fundo, constituíam base do desenvolvimento das pessoas. E isso, de alguma maneira, esse refazer das infraestruturas, que está a acontecer, mas muito lentamente, vai atrasando um pouquinho, se calhar, a marcha deste povo para uma maior autonomia e, no fundo, ser senhor do seu destino, dos seus recursos e proporcionar aos seus cidadãos mais qualidade de vida. Aqui a Igreja, nas diversas organizações que tem, nas ordens religiosas, trabalha muito e trabalha bem. Em termos daquilo que é o social, e porque me referiu que é uma população muito jovem, menos de 25 anos, como é que eles enfrentam, por exemplo, a parte educacional? O que é que sentiram? Querem estudar? Querem ir à frente? Como é que estão? E têm hipóteses para isso ou não, não é? Porque às vezes... Eles espantaram. Aquela gente nova, digamos, até surpreendeu a parte política, porque tinha conseguido organizar o sistema educativo para os primeiros 9 anos e a verdade é que a grande maioria apresentou-se depois para o 10º ano e eles não têm infraestruturas para isso. E há comunidades religiosas que suportam, digamos, grandes projetos educativos precisamente para ir abrindo e dando seguimento a esta vontade, a este desejo. O que, no fundo, se consegue perceber que o futuro para este povo e para esta geração mais nova que está a comprometer, que quer fazer a sua parte, este futuro será... Eles têm riqueza, têm, digamos assim, recursos naturais que, trabalhados, lhe permitem, de facto, pensar de uma forma diferente e viver de uma forma diferente o futuro. E eu estou convencido que levará tempo, será difícil porque os meios são poucos, é muita população, mas o futuro vai ser diferente para
para aquelas gerações mais novas, estou convencido. É uma população que cresceu exponencialmente nos últimos anos. O que sentiu por lá é que eles, ainda assim, conseguem, por vezes, um termo que se usa em Portugal, que é não vivemos, sobrevivemos. E lá, o que é que sentiu? Sim, uma grande parte da população sobrevive, ajudada pela natureza, porque dá tudo. Tirando as questões ligadas à saúde e à educação, não precisa de muita... Para viver não é preciso muito, e a natureza, quem for para a floresta tem alimentação garantida. Sentiu que eles têm muitos recursos e estão a saber explorá-los ou não, Padre Armindo? Eles, muitos recursos têm, mas precisam de meios para os poder explorar. E, sobretudo, para não deixar que interesses estrangeiros, no fundo, simplesmente venham e de alguma maneira se embarquem em tudo. Isso está um bocadinho a acontecer. Pelas imagens que tivemos a oportunidade de ver, não só as que já mostramos aqui, mas também outras que conseguimos visionar antes de começarmos esta nossa conversa, percebemos que, em termos de natureza, deve ser um país lindíssimo, faz jus à criação de Deus, parece tudo muito perfeito, mas depois, ao mesmo tempo, vê-se uma simplicidade muito grande naquilo que são bens materiais que possam surgir nestas imagens, mas espantou-me o facto de um sorriso franco, aberto e verdadeiramente feliz. Isso de facto surpreende, porque sempre que contactávamos com as pessoas nos diversos setores, era como se nos conhecêssemos há semanas ou há meses, ou então até um amigo de longa data que agora de repente regressou com essa simplicidade, falando fluentemente o português, deixando de facto um traço de proximidade. Não me senti estranho nem estrangeiro naquela terra. E, no entanto, era a primeira vez e evidentemente fazíamos perguntas, se calhar algumas até inoportunas, porque cada um tem a sua forma de estar e eles podiam sentir-se naturalmente incomodados. Não senti isso, muito afáveis. Por isso, é só uma questão de tempo. Talvez, não sei se 2 ou 3 décadas, ou porque as coisas são muito lentas e quando são infraestruturas, se tiverem apoio, se souberem de facto organizar, se a corrupção não entrar a envenenar, se as tensões sociais puderem ser bem resolvidas, porque irá acontecer, porque é muita gente nova, o desemprego, digamos assim, as opções não são assim tantas. E eu gostei de ver a comunidade cristã, quer nacional, quer internacional, com o Sr. Bispo cuidando do seu rebanho e de todas estas diversas, digamos, situações. Quando estávamos a sair, estava ele a inaugurar uma casa para crianças que sem contexto familiar. Tinha antes uma pequenina, agora aumentou exponencialmente. Há todo um trabalho capilar que está sendo feito que vai produzir frutos, mas é daquelas situações, como já acontecia na Guiné, é investir. E para quem no fundo se alista a trabalhar no Reino de Deus não pode pensar em colher frutos. Passam gerações e tem que ser permanentemente neste investimento. E esse é um problema do nosso tempo, que a gente quer ver o retorno. Mas a gente não pode fazer mais do que juntar uma gotinha de água para que este rio possa ir crescendo. Nesta partilha de fé que fizeram, Padre Armindo, o que é que aprendemos com eles? Primeiro, uma disponibilidade e uma simplicidade para a vivência. Eles não estão lá, eles vivem lá. Eles não estão simplesmente na celebração, eles vivem a celebração. Nós temos muito aquela ideia da antiga, que estamos a procurar mudar, não vamos assistir a coisa nenhuma. Nós não somos espectadores, nós somos parte integrante da celebração. Essa mudança que lentamente se procura fazer no Ocidente, eles dão-nos lições sobre isso, porque é assim que eles estão nas coisas. Claro que nós temos todo um crivo, digamos, toda uma data de barreiras intelectuais que fomos criando por outras razões. Também elas têm de ser compreendidas e fazem parte da nossa história, mas se queremos viver a fundo todas as potencialidades da nossa condição de cristãos, não podemos ter tantas reservas mentais. Foram a diversos sítios. Quais foram os locais que
lhe marcaram mais? Bom, nós começámos pelo Príncipe e quando estávamos a sair estavam a chegar 250 pessoas para um congresso sobre o ambiente e que é muitíssimo para aquela ilha. O Príncipe, do ponto de vista digamos assim, da natureza, dos mares, da intensidade, digamos, da frescura e da beleza das árvores, das florestas, o que eu imaginava foi ultrapassado. O que eu posso imaginar como espaço agradável para estar, ou os mares, as praias, ultrapassam-nos a todos. O Príncipe é uma ilha mais antiga do que São Tomé. São vulcânicas, mas esta é mais antiga. E por isso a natureza é toda ela muito mais exuberante. A outra também, mas um pouquinho menos. Há uma zona em que chove menos, é mais parecida com a estepe, tipo savana da África, mas as zonas onde chove, de facto, é de uma exuberância que nos deixa, digamos assim, numa dimensão contemplativa e que se passa por lá. Passava-se por lá vários dias sem grande dificuldade, subindo e aquelas montanhas, eles têm o pico, a parte mais alta, de 2.300 metros, 2.200 e tais metros, portanto, mais alta que essa nossa Serra da Estrela. Portanto, tem, naquelas encostas, tem de facto tudo. Depois, de facto, nesta segunda parte do segundo milénio, foram-se fazendo algumas tentativas. Primeiro a cana-de-açúcar, o Brasil conseguia mais. Mas quando veio o cacau e o café, ali não são explorações grandes, mas são de muita qualidade. Isso, no fundo, são nichos de mercado que, voltando digamos assim, a ser explorados, podem ser uma parte importante da sustentabilidade da economia local. O que está a acontecer é que estão a massificar as palmeiras por causa do óleo. E pronto, isso parece ser um pouquinho menos bom. Em termos da vivência da fé, como é que é? Da vivência da fé, encontrei, de facto, a liderança dos principais projetos que nós visitamos. Pronto, não podíamos ir a tudo, congregações religiosas, ou seja, nas zonas mais degradadas, embora não haja fome, há muitos problemas em muitas zonas. E encontrei, de facto, congregações religiosas que a acolher essas realidades mais duras e a fazer caminho com as pessoas. E aí estão umas franciscanas que há 40 anos iniciaram um projeto e agora ocupam-se de 1.150 pessoas, que é entre crianças de 2 anos e idosos de 90. E vemos aí que muitos dos projetos neste momento naquela diocese, naquele país, têm o contributo externo, precisamente dando um pouco conhecimento, dando também, trazendo meios, fazendo até pontes entre a Europa, entre Portugal e essas comunidades, por não terem meios, nem às vezes recursos humanos, nem competências para isso. E essa parte senti que foi-se a relação dita histórica entre países, no sentido de colonizadores, colónia, mas ficou a relação humana e ficou a ajuda, quer na saúde, quer na educação. Os leis para o desenvolvimento têm projetos muito interessantes lá, foi lá que começaram, há 32 anos ou 33. Portanto, esse trabalho de serviço, de presença, os portugueses ainda são o maior grupo que por lá anda. Porque, não sendo digamos assim, uma zona de turismo massificada, e nunca o será, acaba por ser sempre um certo grupo que conhece, que se envolve, e os portugueses, de vários títulos, são, de facto, os que estão por ali em maior número, quer na ajuda eclesial, social, cultural, solidária, quer até nas empresas que estão por lá a trabalhar. Para terminarmos a nossa conversa, por mares dantes navegados, vai continuar a navegar ou não? Vai. Fomos aos Lusíadas buscar, por mares nunca dantes navegados. Verdade que antes dos portugueses também houve outros que andaram por ali, mas o Camões encontrou esta feliz expressão. Nós tirámos o nunca e de facto vamos continuar. A ideia é Angola, que até vai haver o ano que vem um contexto interessante,
A Diocese de Leiria tem lá uma comunidade, o Grupo Ponte Joieto, suporta um pouco essa missão da nossa Diocese no SUMB, e a ideia é um pouco continuar esta partilha. Fazemos por esta dupla razão. Por um lado, enriquece-nos a nós, nitidamente. Quando partilho na diferença a mesma fé que quando a celebro, eu dou e recebo. E nessa maneira vamos continuando, quando for possível. Em 10 segundos, uma ideia final que lhe fica no coração desta viagem. A esperança, para além de todas as dificuldades, no rosto daquelas crianças, no trabalho dos colaboradores externos e internos.